Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 33 da leitura da palavra e as escrituras do dia hoje são Êxodo capítulo 15, do versículo 20 ao capítulo 17, versículo 7. Vamos ler também Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 33. Também vamos ler Salmos capítulo 27, do versículo 1 ao 6. E por último vamos ler Provérbios capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Vamos dar início à nossa leitura lendo Êxodo capítulo 15, do versículo 20 ao capítulo 17, versículo 7. O cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Araão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com lanças. E Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas se tornaram doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixaram contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes.
E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde aparecerão codornizes e cobrirão o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que eram. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, pois 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos o que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais e os outros menos, conforme a medida fixada, e não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. O povo de Israel recolhe o maná. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, e nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas no 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vocês vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Maná. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. A água da rocha em Refidim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas,
segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés chamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passa diante do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Agora vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 33, a parábola da festa de casamento. De novo Jesus lhes falou por parábola, dizendo: O rei dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados, e eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse a seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão do imposto. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha: é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o foram embora. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição,
Aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam de sua doutrina. Agora vamos ler Salmos capítulo 27, do versículo 1 ao 6. Com Deus não temeremos. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo. Me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Advertência contra o adultério. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-o sempre amarrado ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado por sua participação e amanhã estaremos aqui novamente, dando continuidade na leitura da palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço e até amanhã.